Fala pessoal, tudo bem? Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou o Anderson e hoje eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês sobre as estruturas das funções, tá bom? É, Bem, para que a gente utiliza funções, né? Nós utilizamos funções para organizar e reutilizar trechos dos nossos códigos, tá bom? Isso é muito útil quando a gente vai repetir várias tarefas, queremos só substituir os números ali, tá? Como no caso aqui de uma função soma, tá bom? E como que eu declaro uma função? Em Python, nós utilizamos os def, tá? E aqui no caso o nome da função, no caso eu vou estar chamando de soma mesmo, tá? Nesse parênteses aqui, posteriormente eu vou estar utilizando parâmetros, tá? Mas a princípio agora não. Então aqui nós temos a função soma. E o que eu quero que essa função soma faça? Tá? Eu quero que ela retorne para mim o valor C. Tá bom? E quem vai ser esse C? Né? Esse C vai ser a soma de 3 mais 5. Tá bom? Agora eu vou estar exibindo aqui. Então, eu vou pedir para ele exibir para mim soma, e soma tem um retorno, tá? Então vai compilar tudo tranquilo. A gente sabe que 3 mais 5 é 8, tá bom? Só que como é que eu utilizo agora isso para estar realmente reutilizando o código? Eu vou estar passando aqui, dentro desses parênteses, parâmetros, tá? Então, em Python nós não precisamos declarar o tipo que a gente vai estar passando. Então, eu vou só estar falando que eu estou passando A e B, tá bom? No caso aqui, o Python ele já entende ele já vai entender já o que é o A e o B, tá? Então, agora eu sei que a minha soma é a soma de A mais B. Quem vai ser esse A mais B, aí é você que decide. Então, por exemplo, se eu repetir a mesma coisa, 3 e 5, ele vai retornar 8 novamente. Se eu utilizar 5 e 5, ele vai retornar 10 e assim por diante. Aqui no caso de soma, eu estou utilizando um retorno. Porém, eu poderia não utilizar esse retorno, né? Eu poderia, por exemplo, aqui já passar direto, já utilizar, na verdade, aqui para ele mostrar para mim o C, né? E aí aqui eu posso apenas chamar o soma com os dois números quaisquer, né? Então, por exemplo, soma 5 mais 5, novamente ele vai retornar para mim 10. Dando continuidade agora, eu vou estar explicando um pouquinho como que funciona as funções em C++, tá bom? Diferentemente do Python, nós não utilizamos def, tá bom? Nós utilizamos o tipo que a função vai retornar. Então, nós podemos utilizar os inteiros, os floats e os voids, que vão ser apenas rotinas que não vão retornar nada, tá bom? Então, no caso aqui da minha função, como no Python, ela primeiro teve um retorno, certo? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ela vai ter o retorno de um inteiro, porém não vou estar utilizando parâmetros por enquanto, tá bom? E ele vai me retornar o C, tá? Lembrando sempre do ponto e vírgula. No caso aqui ele está reclamando, porque eu ainda não declarei o C, então eu vou estar declarando que C é um inteiro, que é a soma de 3 mais 5, tá bom? E aqui eu vou estar fazendo a exibição do valor, tá? Então, só chamar soma aqui, e aqui ele vai funcionar normalmente, tá bom? Demora só um pouquinho a mais, né? Mas ele retornou aqui 8 pra gente. Quando eu for passar os parâmetros, no caso, eu preciso estar declarando o tipo também. Então, por exemplo, eu vou ter o int A e o int B, né? Diferentemente do Python, que eu não precisava estar me preocupando com isso. Então, eu vou ter aqui o A mais o B. Como é a soma de dois inteiros, ele não vai reclamar que o meu C é um inteiro também, tá? Então, no caso aqui, mesma coisa, 3 mais 5. E ele vai estar retornando para a gente 8. Agora, se eu for utilizar só para exibir, como foi no caso do Python, eu tenho que criar uma função quase que... eu tenho que fazer algumas alterações nessa função, né? Não necessariamente criar uma nova. Aqui eu vou passar ela para void, porque ela é uma rotina, então ela não tem um retorno necessariamente.
E aqui eu vou falar que ela vai ter um int c, que vai ser a soma de A mais B. Porém, o cout eu já posso utilizar aqui mesmo, tá? Então, já posso C aqui, onde é. E aqui, quando eu for chamar, eu já posso chamar direto a nossa soma 3 mais 5. Tá? Lembrando sempre do ponto e vírgula. E vai surgir o mesmo efeito. Tá bom? Bem, a princípio, as funções, a estrutura das funções é essa, né? Então, sempre se lembrando aí das passagens de parâmetro ou não, depende do que você vai utilizar, e do retorno ou não, tá? Lembrando que na maioria das vezes, para cálculo, a gente vai utilizar retorno, tá bom? Lembrando também que a passagem de parâmetro é muito importante para essa reutilização, né? Como eu disse lá no começo do vídeo. Bem, assim, da parte da estrutura é essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar entrando em contato com a gente, tá bom? Só chamar a gente no WhatsApp ou diretamente ou no grupo também, tá bom? E é isso. Eu sugiro que vocês refaçam os exercícios que vocês já fizeram, utilizando as funções para estarem praticando mesmo, tá bom? E é isso, um abraço, se cuidem.